Aos nossos companheiros. Que Deus em Cristo os abençoe. Ó, já tem o pessoal entrando aí. Sabe que a gente sempre está na fiação, alguns ficam aí vendo. Meu amigo, meu companheiro Douglas, que está aí nos assistindo, também alguns amigos. Amados, é o seguinte, hoje no Grupo Mundo Teológico pegou fogo, bombou. Bacana isso, viu? Foi muito agradável. A Moisés, pastor Moisés, Deus o abençoe. O Paulo Carvalho também está entrando, bacana. E a pergunta hoje foi a seguinte, né? Deixa eu ver, a paz, reverendo, pastor T. Reverendo, só você mesmo. O Anderson, Luciane, meu Deus, tá bombando. O pessoal fica esperando algumas coisas do pastor Temer e tal. E eu digo sempre o seguinte, queridos, eu também sou servo e dependo muito de Deus, principalmente dele. Então veja só, eu quero só fazer um adendo aqui, porque a pergunta hoje foi no Grupo Mundo Teológico podemos extrair, tirar alguma coisa de bom dos testemunhos de Jeová? E isso bombou, porque alguns amigos viram de um lado missiológico, outro sociológico, outro eclesiológico, e foi muito bom. E eu louvo a vida por todos os meus companheiros. Mas estou aqui trazendo essa live também por duas coisas. Está chegando alguns materiais teológicos na minha mão, e vocês sabem que aquilo que eu lanço, aquilo que eu falo, acaba virando moda. Eu lanço, depois o pessoal vai para uma loja aí na Conde de Sazeda, chega lá e vai buscar, mas normalmente sai na minha mão. Eu sempre estou dizendo, pessoal, olha, eu não sou grande, mas sou diferente. E eu fico feliz, porque a maioria das pessoas acabam vindo buscar, procurando informação teológica, as novidades, o que sai, como sai, por que sai, quem é. Então é o seguinte, tem uns que só vende. Eu não, eu dou consultoria e eu acabo mostrando a grandeza que é você comprar determinadas obras, tá? Então que Deus em Cristo Jesus possa continuar abençoando aqueles amigos que têm me abençoado. Olha o Nazad Delel, ele também entrou. Ó, o João Silva, Joãozinho, bacana, faz parte do nosso grupo Mundo Teológico, bacana. Nazad, se eu não estou enganado, ele está de fora do país. Nazad, Deus o abençoe, manda aí um salve, qual o teu país, porque eu te agradeço muito por isso. O Wesley Carvalho está entrando, olha aí o Henrique também, bacana. Eu tenho alguns seguidores e eu fico feliz por isso. Não sou melhor do que ninguém. Meus filhos, minha família está me esperando, tá passando o jogo do Brasil e o pessoal está me esperando, a família ficar junto e tal, e eu devo isso muito à minha família. A família não é só igreja não, é pós-igreja também, para a gente poder ter uma comunhão. Então veja só, muitas das vezes nós queremos aprender algumas coisas do testemunho de Jeová e alguns dizem que não. Então deixa eu dizer uma coisa. Foi comentado hoje no grupo, olha o Breno tá junto aí como Jonas, que é o pai dele, que tá junto, bacana. Deus te abençoe, meu filho, estávamos juntos há pouco no culto. Espero que tenha gostado do culto, né? Que Deus em Cristo os abençoe. Nós estamos desde janeiro estudando o livro do Gênesis e hoje entramos no capítulo 17, tá? Do livro do Gênesis. Para você ter uma base, o circuncidado que é feito no jovem ao 8º dia, eu falei sobre a vitamina K, o que significa isso e tal, e o porquê que deveria ser feito só ao 8º dia. Foi um negócio muito bacana. E muitos sabem dessa história, só que poucos sabem qual é a simbologia do 8º dia. E se você quiser, vem aprender comigo, Rua Azaleia, número 27, no bairro Jardim Flor de Maio, nós está todo mundo convidado e você vai aprender. Nós vamos dizer qual é a significação da circuncidação da criança só a partir do 8º dia. Não é só pela vitamina K, já vou te dizer, porque muitos são curiosos, mas poucos são conhecedores. Amém? Então vamos lá. Os testemunhos de Jeová, eles herdaram das Assembleias de Deus a condição de evangelização. Porque nós evangelizávamos no passado realmente isso. Só que nós tínhamos um problema, essa evangelização lá do passado. Nós evangelizávamos, pregávamos a Cristo, mas não doutrinávamos. Então os testemunhos de Jeová entraram, não importa se a doutrina é errada, eu estou falando método. Eles entraram e fizeram valer um negócio fantástico. Eles trabalham realmente, insistentemente, a vergonha fica de lado, a determinação, o afinco vai na frente, e eles estão arreganhando muita gente para o inferno. Mas eles fazem isso muito bem. Então por que o pentecostal ou o cristão no modo geral, por que não pode fazer isso de uma maneira tão igual ou melhor? Né? Então aí acontece o seguinte, alguém colocou essa posição, e eu quero esclarecer aqui que eles têm alguma linha metodológica muito interessante. Tá? Eu não estou dizendo que eu tenha que fazer alguma coisa por eles, mas não é isso. Só que existem alguns textos deles que são muito mais bem traduzidos, tá, do que propriamente as Bíblias que nós temos hoje.
Um desses textos, que é o que eu vou falar aqui, eu não vou estender muito. Olha, a Bianca Enzo está aí assistindo a gente também. O Regilânio, meu parceiro, membro do grupo. Deus o abençoe, Regilânio. Que encontra-se no livro de Isaías, no capítulo de número 9 e o versículo de número 6. Isaías 9 e 6. Vamos abrir a Bíblia aqui para a gente ver o que está escrito em Isaías 9 e 6. Ok? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então veja só, primeiro erro, Maravilhoso Conselheiro. Ele não é maravilhoso e conselheiro. Maravilhoso, conselheiro. Porque ele não é um conselheiro qualquer. Mas a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, e aqui tem uma, eu tenho outras versões também, e essa Bíblia nós conseguimos resgatar da mão de uma pessoa que foi evangelizada por eles, nós conseguimos tomar, eu dei uma outra Bíblia e tirei essa Bíblia. Deixar aqui como um troféu. Tá? Então veja, o texto, na tradução deles, está dizendo o seguinte, 9 e 6. Vamos ver, Isaías 9 e versículo de número 6 aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro. E será chamado pelo nome de Maravilhoso Conselheiro, o que é correto. Deus Poderoso, ou seja, também, porque Deus Forte, ou seja, o El Shaddai que aparece aqui. Pai Eterno, aí é que está a melhor tradução. Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então veja só, independente das traduções dos Testemunhos de Jeová, o que eles fazem de errado, né? Que eles interpretam errado e tal, e eles fazem uma lambança mesmo, tá? E não vamos aqui ficar alheios dizendo que não, eles fazem mesmo. Mas existem alguns textos que a gente tem que aprender que os caras fizeram melhor. E um é esses textos. Por quê? Porque esse mesmo texto, em qualquer Bíblia dele, vai ser remetido para a segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Perdão, deixa eu ver se é a segunda ou a primeira. Peraí, deixa eu ver. Não, é a primeira. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, tá? No capítulo de número 15, tá? Em que ele vai para o versículo 22. E lá ele diz o seguinte, ó. Porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha, se não é de Cristo que eles estão falando no 9:6, como a sua própria Bíblia estaria aqui? Então, mesmo que eles queiram contradizer a divindade de Cristo, eles mesmos corroboram dizendo que Cristo é Deus, porque será vivificado em Cristo Jesus. Tá? E eu não encontro nenhuma base de um profeta tendo capacidade de vivificar ninguém. Aí vocês vão dizer algumas coisas do Antigo e Novo Testamento, já vou rebater aqui dizendo o seguinte, que existe um lapso enorme entre vivificar e ressuscitar. O único que ressuscitou é Jesus. Não vê que essa história lá que fala lá que é os sabatistas vêm dizer que é o Miguel e assim por diante, porque isso é conversa fiada, tá? Então nós estamos falando do Senhor poderoso Jesus Cristo, tá? E ele é maravilhoso conselheiro, não é maravilhoso e conselheiro. Ele é maravilhoso conselheiro, que é o que o texto nos dá segura, tá? Então, a paz, ó, o Valcrey Cristina Canas. Ô, bacana! Paz, minha irmã, Deus a abençoe, saudades. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Gilvan Santos também está nos assistindo, bacana. O Regilânio já entrou. Tem muita gente bombando. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso depois vai estar no nosso canal, tá? Inscreva-se no meu canal, tá? Mundo Teológico ou Temi Lima, que você pegar vai no YouTube. Todos os vídeos já começam a estar lá, tá bom? Eu fico bacana para você ter isso. Inclusive, se você for tendo alguma pergunta, vai mandando, porque eu não tenho como ficar respondendo todo. Tá? Existe um livro que eu quero mostrar para vocês, que esse livro eu paguei muitos anos para conseguir e consegui. As Testemunhas de Jeová refutadas versículo por versículo. Esse livro aqui é uma raridade, é muito difícil. Ele, se vocês for olhar aqui, ele é da 4ª edição, da Juerp. É um livro, olha, muito difícil, realmente muito difícil, mas eu consegui. E aqui ele vai trazer essa explicação.
Tá? Eu não quero aqui estar pregando que o testemunho de Jeová está correto e tudo mais, que não. Não. Eu estou aqui trazendo uma informação de que tem algumas coisas que é interessante nós aprendermos com eles. E hoje eu aprendi mais uma com um companheiro do grupo. Tá? Ó, o pastor José Silva, meu companheiro, esse homem, meu amado. Tá? O que acontece? Quando eles são abordados na rua por alguém que são grosseiros, são pessoas que não conseguem. O Regilânio tem ele em PDF. Ah, eu odeio. Eu quando consigo alguma coisa tem que ser original. Tá? O que acontece? Eles levam isso para o reino, para o salão do reino, e lá eles fazem um teatro com as mesmas ênfases para que essas pessoas se deparem com a dificuldade e possam ser preparados para poder sair dessa dificuldade. Aonde você vê uma assembleiana fazendo isso? Mal vamos na escola dominical. A grande maioria não está nem aí que é ser um apologista. Hoje nós temos assembleianos pregando calvinismo dentro da igreja. As pessoas ficam doidas da vida comigo, mas eu falo mesmo. Eu sou assembleiano por chamada divina. Foi Deus me chamando na Assembleia de Deus. Eu sou chamado ali por Deus na Assembleia de Deus. Tá? Eu tenho meu coração, o Espírito Santo. Eu sou pentecostal pelo Espírito Santo. E sou arminiano por convicção. Ninguém conseguiu mostrar para mim que eu estou errado. O dia que alguém conseguir provar para mim que eu estou errado, eu largo essa bandeira do arminianismo e vou ser calvinista. Mas enquanto o nego não falar isso, vai ter que me engolir. Vai ter que engolir o termo falando e eu meto o pau mesmo. Então aqui não é uma questão de falar o seguinte, olha, eu creio, eu não acredito no testemunho de Jeová que vai. Não tem nada disso. Esses caras são hereges. Mas Paulo também diz, escrevendo na mesma carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, importa que haja hereges no meio de vós, para que a sua fé seja manifesta e seja arraigada. Então, muitas vezes, nós temos que saber que os hereges é até uma permissividade de Deus para nos fazer um alerta. E não fui eu que disse isso, foi o Paulo. Agora, se você acha que Paulo é menos do que você, aí, tudo bem. Deus abençoe, pastor. Temos que doar. Meu pastor, Deus o abençoe. Fico feliz de estar comigo, estar nos ouvindo. Fico muito feliz, tá? Então, eu quero aqui deixar essa linha para os irmãos, tá? Que os irmãos possam começar a rever conceitos. Eu não estou dizendo pega um testemunho de Jeová e traga ele para dentro da tua casa. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tem algumas coisas que nós precisamos aprender. Precisamos, um processo contínuo de aprendizado. Nossa vida é um lado de aprendizado. Contínuo. Não podemos parar. Existem algumas pessoas que se afundam numa caixinha e só ele tem a razão e ninguém mais. E não é por aí. Hoje eu falei, vou repetir o que eu falei no grupo. Tem muitos que passaram pela teologia, mas pouquíssimos foram aqueles que a teologia passou por eles. Isso é uma frase minha. E quem me conhece sabe que eu falo isso há anos. E tem muita gente que está aí dando aula, está falando que não sabe porcaria nenhuma. Não conhece nada. Não sabe fazer uma conjugação verbal, não sabe acompanhar uma linguística, tá? Não sabe a hora que tem que aplicar uma língua, tá? Uma parte linguística com uma exegese. Olha o pastor Tiago Saragosa aí, a paz do pastor, Deus o abençoe. Ao senhor também, meu pastor. Que Deus o abençoe. Obrigado por nos prestigiar. Então, esses homens de talento, nós temos pessoas fantásticas no grupo. Pastor Antônio é um Denneman. É um psicólogo, todo mundo quer ele, só que tem uma coisa. O homem fechou comigo. No próximo dia 25 de novembro, nós vamos estar dando uma palestra. Ele vai falar sobre a parte psicológica, né, do pastorado, e eu vou falar sobre as aflições de Cristo. As aflições pastorais. A aflição que o pastor passa dentro da igreja, fora da igreja, né, nos concílios, nas armadilhas que são feitas contra o pastor, nas ações de mulheres que arrebentam com o pastorado de muitos homens. Então, quem puder participar, esteja. Vá participar. Eu tenho depois o endereço de cabeça, eu não lembro, mas está no meu blog, está no site também do Mundo Teológico. Vai estar gravado no nosso canal do YouTube, tá? Então, continue ao Douglas, outro Douglas aqui. Esse aqui é o Douglas Lima, mas é o outro. Esse eu não conheço. A paz do Senhor, meu irmão. Já ouvi falar do irmão, mas eu tenho um amigo meu que também é Douglas Lima. Eu fico com ele, eu não lhe conheço, mas seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar nos prestigiando. Então é isso. Eu penso que nós poderíamos hoje criar uma linha de pensadores para pensar o cristianismo, pensar o evangelho. Esta é a base do mundo teológico. Porque alguns anos atrás eu convidei alguns companheiros, né? E na época eu falei sobre a escola de profetas e ninguém acreditou. E hoje eu tenho um grupo seleto
de teólogos, pessoas influentes. E não faço questão de qualquer um, não. E pode vir até um calvinista, não tem problema, mas vai ter que respeitar a opinião arminiana. Que o nosso foco é esse. Então, assim, essa live é só para deixar para os irmãos a condição de que eu falei hoje. Vou repetir porque eu não quero ver ninguém depois me mandando e-mail, me ligando, me chamando no PV dizendo: Pastor Temi está dizendo para a gente acompanhar o testemunho de Jeová, que os caras são bons. Os caras são hereges, os caras falam um monte de besteira, tá? Só que tem uma coisa, tem coisas que eles fazem que nós precisamos aprender. E o processo de vida é uma coisa fantástica. Nós estamos sempre numa continuidade de ensino. E o que é o ensino? É a capacidade que você tem de reprodução daquilo que você aprendeu. Quando você não consegue reproduzir o que você aprende, você estagnou, você bloqueou, você fechou. E Cristo falou, aqueles que não são por nós são contra nós. Né? Mas se você estiver falando, não importa que você fale erroneamente, você falando dele, está ótimo. Por exemplo, eu vou fazer um levantamento aqui. Alguém sabe aqui qual é o sentido da palavra nome? Não sabe, né? Hoje eu falei, fama. Fama. Né? Por isso que em Filipenses vai dizer que Deus lhe deu uma fama que é sobre toda a fama, que todo joelho vai se dobrar, debaixo do céu e da terra. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender que eu não tenho que ser famoso, eu não tenho que ser nominal, eu não tenho que ser o dono da razão. Eu falei sobre a escola de Mahatma e de Hillel, que eu coloquei no grupo Mundo Teológico, no nosso blog, e eu falei que os Mahatma, eles eram pessoas ortodoxas, só eles estavam certos, errou, tem que matar, tem que crucificar, se o cara não tiver com nós, está contra nós, vamos arrebentar. Já o pessoal de Hillel, eles eram mais comedidos. Eles entendiam o seguinte, que nós não deveríamos ser extremistas, porque o próprio Deus não era extremista conosco, e não era e não é. E a sua ação de não ser extremista é a sua misericórdia, o motivo de não sermos consumidos. Então, meu querido companheiro, minha querida irmã, meu pastorado, meu amigo, você que tem me acompanhado, deixa eu te fazer um pedido. Seja mais comedido. Analise mais as perguntas que são feitas, olhe mais pelo texto, que eu não estou dizendo para você que os caras não servem. Doutrinariamente a gente tem que parar e ensiná-los. Agora, quantos você conhece que tem condições de deparar com um testemunho de Jeová e dar-lhe uma lição de Bíblia? Certa feita eu fui falar na igreja em uma das igrejas que eu passei, que a gente tinha que evangelizar sem Bíblia. Eu quase apanhei. Que eu estava dizendo que eu estava rejeitando a Bíblia, aí eu parei. Porque não adianta você jogar pérola aos porcos. Né? Então tem lugares que você tem que ir com a Bíblia na cabeça, no cérebro, discorrer bem. E eles são preparados para isso. Tá? Então nós hoje precisamos aprender, gravar no nosso coração, que o aprendizado deve e é necessário ser uma constante na nossa vida. Né? Deus expressou dessa maneira a nossa condição do aprendizado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém? Caminhamos e prossigamos em conhecer ao Senhor aquilo que é permitido que Ele nos conheça. Tá certo? Oséias 4:3 e Oséias 6:4. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Tá? Carlito está entrando também. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, quero pedir as vossas orações. Estejam aí conosco. Né? Ó, Miriam Jordão, Anderson Caldas entrou. Bacana, tem muita gente que entrou aqui, está nos assistindo, está vendo. Me ajude a propagar. Mude isso aqui, mande isso aqui para todos que você conhece, para que a gente possa concluir. Deus abençoe. Ah, perdão, estava esquecendo. Está chegando um material teológico na minha mão. Muito provavelmente amanhã deve estar sendo postado. E eu quero ver se segunda ou terça eu estou fazendo anúncio desse trabalho. Tá? Quem quiser também poder, a Bíblia que eu lancei, a Bíblia King James de 1611, quem quiser adquirir comigo, já está disponível, tem alguns exemplares, tá? É uma Bíblia que vai mudar o teu conceito de ler a revista corrigida, tá? Eu acho que vai ser muito bacana aqueles que puderem adquirir. Eu tive um pastor teólogo, domingo veio na minha casa buscar uma Bíblia, tá? Por causa da informação que eu dei. E eu tenho companheiros que estão comigo. Então assim, ó, que Deus abençoe, fique com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu já terminar ensinando a bênção apostólica que muita gente não sabe. Querem engrandecer o nome de Deus, eu já falei isso numa live. Adocicar o Espírito Santo, não sei para que essa papagaiada, essa besteira, não é? Mas que
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com vós todos e assim digamos uns aos outros. Amém. Deus os abençoe.